voz começou a ficar má, então espero conseguir ir até ao fim convosco nesta manhã. Queremos dar as boas-vindas a todos os que nos visitam, estão aqui pela primeira vez. É o nosso desejo que nesta manhã, mais do que sentir o calor da nossa congregação, é entender, perceber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso maior desejo e essa é a nossa oração. Gostaria então de chamar a vossa atenção sobre um texto das Escrituras, um texto que já foi lido pelo pastor Jairo e que voltaremos a ele então, Lucas capítulo 23, e vamos deter-nos na secção a partir do versículo 33 até o versículo 43, está bem? Lucas 23, a partir do versículo 33 até ao versículo 43. Diz assim então as Escrituras, também aqueles que porventura não tenham uma Bíblia podem acompanhar a leitura na tela. Diz assim então as Escrituras: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de facto o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos tememos a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Deixem-me orar por este nosso momento. Senhores, nós te rogamos que possas falar aos nossos corações. Senhor, nós te rogamos que possas mostrar Cristo nesta manhã àquele ou àquela que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não tem a tua salvação, que ainda não sabe que estará no paraíso. Que esta possa ser a manhã, que este possa ser o dia da salvação, que este possa ser o dia de ter um lugar no paraíso, de estar no céu contigo para sempre. Ó Senhor, livra almas nesta manhã do inferno. Livra, Senhor, pessoas da condenação eterna. Mostra-lhes que a única solução, a única salvação está em Cristo Jesus. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Esta semana que passou, tive a oportunidade de ver uma biografia. Nós gostamos muito de ver biografias lá em casa e vi a biografia de um famoso pregador e também pastor, Martin Lloyd-Jones. Ele foi pastor, pregador na abadia de Westminster, ali em Londres, durante vários anos, desde o ano 38 até o ano 63 do século passado. E este homem tornou-se muito famoso. Ele era um pregador que chegava a toda a cidade com os seus sermões. A sua congregação chegou a 2.000 pessoas. E também ele era muito conhecido no mundo inteiro pelos seus escritos, pelas pregações que ele fazia. Nos últimos anos do seu ministério, este homem viu a sua saúde declinar, foi-lhe detectado um cancro. Então ele teve que deixar o púlpito. No dia que ele foi anunciado à igreja que ele já não estaria a pregar todos os domingos, a igreja perdeu 700 pessoas. As pessoas deixaram de vir porque queriam ouvi-lo a ele. E ele então teve que ficar em casa e ia a algumas igrejas pregar, mas à medida que o cancro ia avançando, este homem perdeu a habilidade de falar. E a igreja ficou muito sentida, a família ficou muito sentida desta situação. Então oravam por ele, oravam a Deus para que Deus o curasse, para que Deus o pudesse trazer de volta para a igreja, para pregar à congregação. Mas para espanto de todos, tanto da família como da igreja, Martin Lloyd-Jones, já não podendo falar, não conseguia comunicar com ninguém, escreveu num pedaço de papel o seguinte recado à sua família e também
à igreja: não me impeçam de ir para a glória. Não me impeçam de ir para a glória. Agora, o Dr. Martin Lloyd-Jones tinha esta convicção, esta certeza, esta ansiedade de poder estar na glória, de poder estar no céu com o Senhor. Esta ansiedade, ou esta confiança, ou esta certeza, esteve também em outros homens. Temos, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras, deixou também esta certeza, esta convicção. Aliás, na sua segunda carta aos Coríntios, e podem ler isto na tela comigo, ele disse o seguinte no capítulo 5, versículo 8: entretanto, estamos em plena confiança. Notem estas palavras: preferindo deixar o corpo e habitar com quem? Com o Senhor. Já na sua primeira prisão, o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos, e ele também mostrou à igreja a sua ansiedade e a sua confiança. Aliás, ele estava nesta grande luta. Ele queria muito ficar aqui na terra e servir a igreja, mas também ele queria muito estar no céu. Então, quando ele olhou para estes dois aspectos, e esta foi a conclusão dele, diz assim em Filipenses 1, versículo 23, ora, de um e outro lado, melhor dito, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente o quê? Melhor. Então ele queria muito estar no paraíso, estar com Cristo, estar no céu. Na sua última carta, é a carta de despedida do apóstolo Paulo. Ele está em prisão, ele está prestes a ser morto por causa da fé. Na sua última carta escrita ao seu filho na fé, ele diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8: já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Agora, não sei se paraste para pensar, mas o que nós observamos nestes homens é esta confiança, esta certeza de que se eles morrerem, eles vão estar no céu com o Senhor. Agora, a minha intenção nesta manhã é que tu possas ter também essa certeza, essa convicção. Eu e tu sabemos que podemos estar no nosso último minuto de vida. Este pode ser o nosso último dia aqui na Terra. Pode ser a nossa última semana, pode ser o nosso último ano. Por isso, tu deves considerar de forma séria o destino da tua alma. Segundo as Escrituras, segundo a Palavra de Deus, só há dois destinos possíveis para ti. Ou estarás no paraíso com o Senhor, com o ladrão que nós iremos analisar esta manhã, com o apóstolo Paulo, ou tu estarás no inferno com todos aqueles que rejeitaram, que não confiaram, que não creram no Senhor Jesus para a salvação das suas almas. Mas a minha intenção nesta manhã é que possas ter esta certeza no teu coração. Por isso, quero responder-te a esta pergunta importante: como posso ter entrada no paraíso? Como é que eu posso ter entrada no paraíso? Antes de começarmos a olhar o texto, eu devo relembrar-te que há 2000 anos atrás Deus enviou o seu Filho a este mundo. Ele veio, esta era a missão do Filho, veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Neste caso, tanto eu como tu estávamos perdidos, alguns ainda se encontram perdidos, e vamos perceber o que é que isso significa. Aquele que criou o mundo, o Senhor Jesus, entrou no mundo, mas para tristeza nossa, o mundo não o reconheceu. O mundo não o conheceu. Os olhos pecadores do homem não viram no Senhor Jesus nenhuma beleza. Quando nasceu, não havia lugar para ele na estalagem, diz as Escrituras, e isto era uma antecipação daquilo que o homem faria com o Senhor Jesus, o tratamento que o homem daria ao Senhor Jesus. Depois do seu nascimento, o rei Herodes procurou matá-lo. E sem dúvidas, este é um quadro da hostilidade que o homem tem para com o Senhor Jesus. Aliás, este seria o clímax da nossa inimizade com o Senhor Jesus, que terminaria na cruz do Calvário. Então, uma e outra vez, os inimigos de Jesus procuraram matá-lo, destruí-lo. Agora sim, na semana da paixão, os desejos destes inimigos tornam-se realidade. O Filho de Deus entrega-se na mão deles. Eles realizaram um julgamento. Os juízes, tanto Pilatos como Herodes, que não encontraram culpa nele, cederam à insistência daqueles que o odiavam, que gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, finalmente, a ação atroz chega, e uma morte comum para os inimigos do Senhor Jesus não era suficiente.
Era necessário um intenso sofrimento, uma humilhação sem paralelo para que eles ficassem satisfeitos. Foi então encontrada uma cruz, ali foi crucificado o Senhor Jesus, foi pendurado e silenciosamente ali ficou. Mas imediatamente os seus lábios começaram a mexer-se. Bem, o que é que estaria o Senhor Jesus a dizer? Estaria ele a chorar? Estaria a implorar por misericórdia? Não, nem pensar. Estaria a amaldiçoar os seus inimigos? Não. A resposta é que o Senhor Jesus está a orar. E esta é a sua oração. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, não sei se te lembras, esta foi a nossa pregação no ano passado. E estes foram os 4 pontos que nós vimos nesta frase, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A pergunta foi esta. Esta foi a proposta para a igreja. 4 razões pelas quais precisas de ser perdoado. Não sei se sabias isso, mas tu precisas de ser perdoado. E há um ano atrás, nós demos 4 razões para isso acontecer. A primeira delas é que tanto eu como tu somos transgressores. Todos os que estão nesta sala, toda a humanidade, todas as pessoas que os teus olhos já viram, todos transgrediram a lei de Deus. Todos falharam dentro deste mundo que Deus criou, que estabeleceu a sua lei, a sua norma para viver. Todos nós falhamos com essa lei. Todos falhamos o alvo. Todos nós nos desviamos do propósito da vontade de Deus para as nossas vidas. Esta foi a primeira razão, porque somos transgressores. Em segundo lugar, nós vimos também que o nosso pecado é enorme. Vou fazer esta ilustração. Imagina que vais na rua e dás uma bofetada a uma pessoa desconhecida, que é uma pessoa comum, como eu, como tu, e provavelmente a polícia irá intervir e provavelmente se irás apanhar uma multa por causa dessa situação, mas imagina que a pessoa que tu bates numa segunda ocasião é o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. As consequências de bater no Marcelo Rebelo de Sousa são muito superiores às consequências de bater numa pessoa comum na rua. Bem, a minha ofensa, a tua ofensa, foram contra Deus. O Deus eterno. A tua ofensa e a minha ofensa, a nossa transgressão, é eterna. Tem valor eterno. Por isso é que eu e tu, que somos meros mortais, não podemos resolver o nosso problema eterno. É necessário alguém eterno que possa resolver o nosso pecado que é eterno. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós vimos que precisamos de ser perdoados porque é a nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade. Esta semana estava a evangelizar uma jovem que apareceu na igreja do Barreiro. Ela tinha um problema a acontecer nesse momento. Nós coincidimos que crescemos praticamente na mesma rua, ali no Barreiro. E estávamos a conversar quando ela pediu a toda a igreja oração por ela, porque ela não conseguia dormir. Ela tinha pesadelos à noite. Não tinha descanso há vários dias. Chamou-me a atenção, então comecei a conversar com ela sobre isso. Não pude saber muitos detalhes nessa ocasião, mas quis aproveitar o momento para apresentar-lhe o Evangelho. E comecei então a pregar o Evangelho. E comecei a mostrar-lhe como ela era pecadora, como ela precisava de um Salvador. Como ela precisava de se arrepender e crer no Senhor Jesus. E no final da conversa, a minha expectativa era que ela cresce, se arrependesse, cresce no Senhor Jesus. Mas, para a tristeza minha, ela terminou por dizer isto. Eu preciso, a minha maior necessidade é dormir. Eu preciso de acabar com estes pesadelos. Deixa-me dizer-te, essa não é a tua maior necessidade. A tua maior necessidade é ser perdoado do teu pecado. Porque se tu não és perdoado do teu pecado, nunca terás descanso. Deixa-me dizer-te, não vais dormir eternamente. Terás pesadelos por toda a eternidade. Mas não somente isso. Também vimos, há um ano atrás, que precisamos de ser perdoados porque Deus demonstrou, ou já demonstrou, o seu amor. Deus já demonstrou o seu amor. Ali na cruz, nós temos a maior manifestação de amor de Deus por toda a humanidade. Não houve momento na história, não haverá momento na história maior do que aquele da cruz do Calvário em que Deus demonstrou o seu amor
para com os pecadores, dando o seu próprio Filho para morrer no lugar dos pecadores, o justo pelos injustos. Aliás, nessa grande oração do Senhor Jesus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, nós vemos esse amor. É interessante, nós podemos contrastar com outras orações de outros homens das Escrituras. Por exemplo, Sansão. Quando Sansão estava a ponto de morrer, quando estava ali diante dos filisteus, os inimigos de Israel, tinha 2 colunas ao seu lado, ele fez esta oração: Senhor, dá-me forças para que eu possa fazer cair este teto sobre estes inimigos. E esta foi a sua oração. Bem, o Senhor Jesus estava nos últimos momentos da sua vida e a sua oração foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele ora para perdoar os seus inimigos. Aliás, Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, ele foi apedrejado por causa da sua fé. E ali, sendo apedrejado, ele olhou para o céu, viu o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E ele ora, em primeiro lugar, por si mesmo: Senhor, recebe o meu espírito. E depois, em segundo lugar, ele diz: Pai, não lhes imputes estes pecados. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, humilhado, maltratado, ele ora em primeiro lugar pelos seus inimigos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E só no fim é que ele diz: Pai, recebe o meu espírito. Este era o amor espelhado de Deus por mim e por ti naquele dia. Bem, hoje a minha intenção é marchar mais um pouco no texto e olhar para esta segunda frase do Senhor Jesus, muito importante para nós. Nota o versículo 43 outra vez. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Agora, esta frase, muito importante, é dita, é expressada a um dos ladrões, a um dos malfeitores, crucificados ali ao lado de Jesus. É importante parar aqui e fazer certas considerações sobre esta ocasião, sobre esta situação. É importante dizer que não foi por acaso, esta seria a nossa primeira consideração, não foi por acaso, não foi por coincidência, não foi por um acidente cósmico que o Senhor Jesus terminou na cruz do Calvário ao lado de 2 malfeitores. Não há tal coisa num universo governado por Deus. Ele tem domínio sobre todas as coisas, ele mexe na história e este é talvez o dia mais importante da humanidade. E no dia mais importante da humanidade, Deus, sem dúvidas, está a agir meticulosamente, de uma forma detalhista, cada momento desse dia. Deus presidiu com autoridade naquele cenário sangrento. Desde toda a eternidade, Ele tinha determinado a maneira e o momento em que o seu Filho deveria morrer pelos pecadores. Nada foi feito por coincidência, nem sequer pelo capricho humano. Nada disso. O que o homem fez foi precisamente aquilo que Deus determinou. Aliás, esta é a conclusão dos apóstolos. Depois de presos, quando saem ameaçados, eles voltam para a igreja de Jerusalém e eles têm uma oração a Deus. E esta é a oração deles. Notem, no texto, podem ver na tela, Atos 4, versículo 27 e 28, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, o quê? Pré-determinaram. Então, quando Pilatos deu a ordem para que o nosso Senhor fosse crucificado entre 2 ladrões, ele estava simplesmente a cumprir o decreto de Deus, mesmo sem saber. Aliás, 700 anos antes deste momento da crucificação, o profeta Isaías falou acerca do sofrimento do Messias. E aí, nesse exato momento, ele disse que o Filho de Deus seria contado entre os transgressores. Incrível. Que aquele que escreveu na pedra a lei de Deus seria contado entre aqueles que transgrediram a lei de Deus. Que aquele que era, vamos dizer assim, a manifestação da lei, do caráter de Deus, fosse colocado entre criminosos. Talvez para um leitor do Antigo Testamento isto era algo impensável, mas isto são os factos. Foi esta a realidade. Nenhuma da palavra de Deus é falsa, nenhuma palavra errada, como o Senhor decretou, como Ele disse,
assim aconteceu. Então surge a pergunta: porquê é que Deus decidiu decretar que o seu filho fosse crucificado entre dois malfeitores, entre dois criminosos, entre dois ladrões? Bem, não há dúvidas, Deus tinha uma boa razão, razão santa, razão justa. Deus nunca age de forma aleatória ou por capricho. Ele tem um propósito gracioso em tudo o que Ele faz. Aliás, em tudo o que Ele faz está manifestado a sua sabedoria infinita. Bem, podemos fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, será que o nosso Senhor foi crucificado entre dois ladrões a fim de demonstrar a profundidade da vergonha a que Ele desceu por minha causa e por tua causa? Bem, nós sabemos que no nascimento dele ele foi rodeado por animais, por bestas, e agora, na sua morte, ali na cruz, ele está rodeado do mais vil dos vil. Será que o nosso Senhor foi crucificado entre dois ladrões a fim de mostrar a posição que ele tomou como sacrifício pelos nossos pecados? Foi crucificado entre dois ladrões, sem dúvidas, para que naquelas três madeiras e naqueles que ali o penduraram, o drama da salvação, a resposta humana, a intervenção divina, pudessem desdobrar-se para todos nós. Por um lado, o pecador que se arrepende e crê no Senhor Jesus, e por outro lado, o pecador que não se arrepende, que continua duro no seu coração e que morre nos seus pecados. Há uma outra lição, aliás, que brota desta. Sempre será assim. Nós temos ali na crucificação do Senhor Jesus um homem que creu no Senhor Jesus e um homem que rejeitou o Senhor Jesus. Agora é interessante, estes dois malfeitores foram crucificados juntos. Ambos viram a paixão do Senhor Jesus quando Ele carregou a cruz, quando Ele fez esta oração: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ambos assistiram a tudo aquilo que estava a acontecer, como as pessoas escarneciam, como as pessoas zombavam, como o Filho de Deus era humilhado e zombado. Ambos estavam prestes a morrer e ambos precisavam do perdão de Deus. Contudo, um morreu nas suas ofensas e delitos. Morreu como viveu, endurecido e não arrependido. O outro arrependeu-se da sua maldade. Creu no Senhor Jesus. Gritou por perdão e acabou no paraíso. Isto é o que acontece sempre. Perante o mesmo sermão, é o que vai acontecer hoje. Há alguém que se arrepende e crê no Senhor Jesus, e há alguém que continuará duro no seu coração, perdido nos seus pecados. Mas também temos uma maravilhosa lição na morte deste ladrão, ou no momento em que ele está prestes a morrer e ele clama ao Senhor. Nesta salvação, nós temos uma visão clara da graça de Deus. Deus é o Deus de toda a graça e a salvação é 100% da sua graça. Diz as Escrituras: pela graça sois salvos. É a graça que inicia a salvação, é a graça que faz com que nós nos permaneçamos na salvação e é a graça que finalmente nos levará para a glória de Deus. É a graça de Deus. Olha a conversão do ladrão. Ela teve lugar ali na cruz do Calvário. O que é que podia o ladrão fazer com as suas mãos atadas e os seus pés atados? O que poderia fazer o ladrão naquele momento? Ir à igreja? Fazer boas obras? Fazer alguma coisa para que Deus demonstrasse favor para com ele? Não. Nada pôde fazer para mostrar-nos que a salvação sempre é pela graça de Deus. Aliás, o ladrão é até mesmo salvo antes de ele ver e ouvir coisas incríveis. O céu ainda não tinha escurecido, o chão ainda não tinha tremido. Nem sequer o centurião tinha dito: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele não viu nada destas coisas. A única coisa que ele viu foi a humilhação do Senhor Jesus. A única coisa que ele viu foi alguém que era totalmente desprezado por toda a gente, escarnecido por todos, e mesmo no meio daquela situação, ele se converte. Ele crê no Senhor Jesus. Sem evidências, sem nada por onde agarrar-se. Somente a graça de Deus. É essa graça que tu precisas para ser salvo dos teus pecados.
Por isso, agora sim, deixa-me responder-te rapidamente. O que é que tu precisas de saber para poder entrar no céu, no paraíso, tal como este ladrão? Bem, em primeiro lugar, rapidamente, precisas de reconhecer a tua condição. Precisas de reconhecer a tua condição. Vou ler somente o versículo 41 da nossa passagem. Lucas 23 diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então estes são os últimos momentos deste malfeitor, deste ladrão. E estes últimos momentos são um grande exemplo para nós, os que estamos aqui, reconhecermos a nossa mesma condição. Infelizmente, quando pessoas leem esta história, têm a tendência de dizer: este ladrão é um pouco mais nobre do que o outro ladrão porque ele se arrependeu. Bem, isto não é uma análise completa, é limitada. Precisamos de olhar para mais factos. Aliás, aqui no mesmo capítulo 23 de Lucas, se nos diz o texto que Pilatos tentou que o povo deixasse Jesus solto e que eles crucificassem Barrabás. Barrabás, diz o versículo 19, tinha feito uma sedição na cidade e até tinha praticado homicídios. Estes homens que estão a ser crucificados ao lado do Senhor Jesus são homens que faziam parte do grupo de Barrabás. Então eram malfeitores, eram assassinos. Mas não somente isso. Em Mateus capítulo 27, versículo 41 até o 44, não temos tempo para ler tudo, mas a última frase do texto nos diz que este malfeitor que se arrependeu, antes de chegar ao arrependimento, ele estava junto com todos a escarnecer, a zombar do Senhor Jesus. Os dois, diz Mateus, zombavam, escarneciam, diziam os mesmos impropérios ao Senhor Jesus. Então a condição e a ação deste malfeitor era de facto terrível. Ele estava no precipício da eternidade, e ali no precipício da eternidade, em vez de se arrepender rapidamente, não, ainda é tão arrogante, tão pecador, que ele ainda diz coisas destas ao Senhor Jesus. Pensa nisto. Um homem no seu leito de morte a denegrir o Senhor no seu sofrimento. Por 2 vezes, nesta minha ainda juventude, vi 2 homens a dar o seu último suspiro. E em ambos os casos, o que eu vi foi uma luta para continuar a viver. Foi uma luta para tentar saber o que é que vai acontecer comigo. Nunca vi ninguém no último suspiro da sua vida a denegrir, a falar mal de Deus. Mas eis este ladrão a fazer exatamente isso. Esta é a depravação do homem. Esta é a inclinação natural, a tendência natural do homem. Ele é inimigo de Deus, ele odeia a Deus, ele não quer saber de Deus. Mesmo que esteja à beira da morte. Agora deixa-me dizer-te algo que possa talvez surpreender-te. Mas não devias. Esta mesma depravação, esta mesma imoralidade está presente na tua vida, como na minha. Como alguém costuma dizer, somos farinha do mesmo saco. Ninguém escapa. Estamos na mesma situação. É esta a conclusão das Escrituras. Eu vou passar a citar Romanos 3, versículo 9 até ao versículo 18, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, e aqui gregos está a falar de todos aqueles que não são judeus, estão debaixo do pecado. Todos. Não há aqui ninguém que possa levantar a mão e dizer que não está mergulhado bem no fundo do pecado. Todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Notem, nós não podemos fazer nada para resolver esta situação, somos inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então esta é a nossa situação diante de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo irá concluir em Romanos 3, versículo 23, por dizer: pois todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a tua situação e a minha situação. Aliás, deixa-me citar-te ainda Romanos 1, versículo 18 até ao 23, diz assim: a ira de Deus, nota bem, Deus está irado. As Escrituras dizem que Deus está irado com o pecador todo o dia. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade.
Sabes o que é impiedade? É falta de devoção a Deus. Se tu não és uma pessoa devota a Deus, então tu és um pecador perdido, longe de Deus. Bem, Deus está irado contigo porque Ele criou-te para seres piedoso, para teres devoção a Ele. Isto não estás a fazê-lo. Estás perdido, perdida nessa situação. O texto ainda nos diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Presta bem atenção. Quando tu morreres, vais chegar à presença de Deus. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. Está estabelecido o homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. Nós vamos estar diante de Deus e nesse dia ninguém terá desculpa. Porque Deus deixou testemunho na sua criação de que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é Deus. E isso é a responsabilidade que Ele coloca sobre nós de o procurar, de saber quem Ele é. Mas o homem não quer. Nota o que é que o homem fez. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de quem? Nota que Deus está a dizer que neste mundo ninguém é teu. Ninguém é teu. Todos têm conhecimento de Deus. Simplesmente o que fazem é negar essa realidade, mas todos sabem que Deus existe. Bem, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se tolos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, o homem adorou-se a si mesmo. O homem tornou-se para si mesmo Deus. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então esta é a triste realidade do homem pecador. E não é até nós reconhecermos esta nossa condição e desesperarmos por causa dessa condição que nós não iremos descobrir a nossa necessidade de um Salvador, de ter Cristo. Não é até vermos a nossa própria condição corrupta e infestada de pecado que nós não vamos gritar como o ladrão gritou: Senhor, lembra-te de mim. Precisamos deste médico, precisamos deste Salvador. Então é isto que nós temos que fazer. Nós temos que reconhecer, como o ladrão, que nós somos ladrões. Ouviste bem? Eu estou a dizer-te que tanto eu como tu somos ladrões. Talvez estejas a dizer, mas espera aí, Mário, eu nunca, não sou como esse homem, não sou um ladrão. Ok, aceito que tenho os meus defeitos, é verdade, sou pecador, mas eu nunca fiz o que este homem fez. Eu não tenho esse estilo de vida. Bem, deixa-me dizer-te que o teu caso é pior do que imaginas. És um ladrão, e um ladrão da pior espécie. Deixa-me dizer-te porquê. Porque roubaste a Deus. Roubaste a Deus. Cada homem é criado para servir a Deus, mas cada homem decidiu servir-se a si próprio. Roubaste a Deus. Tudo o que Deus deu ao homem para o servir foi usurpado pelo homem e utilizado em seu próprio benefício. Roubaste a Deus. É o roubo dos recursos dados por Deus. Então o que nós temos na imagem, no retrato do ladrão, temos a nossa própria imagem. É a nossa situação diante de Deus. E tu precisas, nesta manhã, para poder entrar no paraíso que Deus tem preparado para aqueles que creem no Senhor Jesus, em primeiro lugar, tu precisas de reconhecer que esta é a tua condição. Se não chegas aqui, nunca poderás entrar no paraíso de Deus. Em segundo lugar, rapidamente, precisas de reconhecer a tua incapacidade. Precisas de reconhecer a tua incapacidade. Versículo 42 diz-nos: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então nós vimos, em primeiro lugar, é importante reconhecer que somos pecadores, mas não é ainda o suficiente. O reconhecimento do nosso estado de depravação total é apenas o primeiro passo para a conversão. O passo seguinte é reconhecer que estamos
espiritualmente falidos. Nós estamos em bancarrota. Não temos nada nos nossos bolsos, não há nada no nosso banco, não há nada nos nossos carros, casas ou coisas que nós tenhamos que possa salvar-nos do nosso pecado. Não há nada que possamos fazer pelo nosso próprio esforço para remediar a nossa condição. Não há remédio, não há cura. E este é o segundo passo. E é muito importante que o entendas. Não é até reconhecermos o nosso próprio desespero e olharmos para além de nós próprios, nós não poderemos ser salvos. Deixa-me dar-te alguns exemplos da Bíblia. Temos o caso do filho pródigo. Já ouviste falar da história do filho pródigo? Muito conhecido. O filho pródigo tinha um pai muito rico. Este pai tinha estes 2 filhos. O filho pródigo era o mais novo. E ele decidiu, eu vou sair de casa, vou pedir ao meu pai a herança que me pertence e vou fazer a minha vida. E foi assim, ele pediu a herança antecipadamente ao seu pai e partiu. Deixou o país do seu pai, foi viver no estrangeiro e ali no estrangeiro ele arrebentou-se todo. Ficou sem dinheiro nenhum. E num momento de grande necessidade, em vez dele olhar para o pai, voltar outra vez para o pai, ele decidiu trabalhar por si mesmo. Ele decidiu, vou tentar dar a volta por cima. Então ele começou a trabalhar. Tornou-se cidadão daquele país, começou a trabalhar ali entre os porcos, até que chegou ao momento em que viu realmente que ele estava falido. Começou a comer as próprias bolotas dos porcos. E naquela situação, então lembrou-se do seu pai e da casa do seu pai. Um outro caso é uma mulher que tinha uma hemorragia crónica, não conseguia resolver a sua situação. Ela procurou médicos, todos os médicos que existiam em Israel. Esta mulher gastou todo o seu dinheiro, diz as Escrituras, com estes médicos, para poder ser curada, e nenhum deles pôde ajudar esta mulher. Ela trabalhou, gastou tudo o que ela tinha, e não foi até ela estar em bancarrota, totalmente falida, que ela finalmente olhou para o médico dos médicos. E foi só por tocar o médico dos médicos que ela ficou totalmente curada. Este é o poder do nosso Cristo para salvar. Então, antes que o pecador possa ser salvo, ele tem que reconhecer a sua própria fraqueza. É isto que nós aprendemos com este ladrão. O que é que ele podia fazer mais? Ele podia adotar uma vida piedosa e santa? Ele podia, como já mencionei, ir até uma igreja, podia fazer boas obras, podia fazer os sacramentos, podia ser testemunha de Jeová e tentar evangelizar umas pessoas na rua para obter a sua salvação, tornar-se missionário mormon, podia fazer essas coisas? Não, não podia fazer nada. Era tudo inútil. Nada disso podia resolver o problema do seu pecado. As mãos estavam atadas, os pés atados. A morte estava à espreita. Amigo, é isto que tu precisas de fazer. Tu precisas de pregar as tuas mãos e os teus pés na cruz, para confiar somente naquele que pode salvar-te. Não há nada que possas fazer por ti mesmo para limpar a tua vida, a tua alma de todo o pecado que cometeste contra Deus. O pecador precisa de ser bloqueado das suas próprias façanhas e deve render-se à salvação que Jesus provê. A Bíblia diz o seguinte, presta bem atenção a este versículo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, em primeiro lugar, para entrar no paraíso, tu precisas de reconhecer a tua condição de pecador. Em segundo lugar, precisas de reconhecer que és inútil, que não tens nada em ti mesmo, que não há nada, nem sequer esta igreja pode fazer isso por ti, não há nada que o homem possa produzir para limpar, para resolver o seu problema de pecado. Em último lugar, para fecharmos, precisas de te arrepender e ter fé em Jesus Cristo. Precisas de te arrepender e ter fé em Jesus Cristo. Diz-nos o texto que o ladrão repreendeu o outro ladrão, que reconheceu a sua culpa, e nesse dia ele pediu ao Senhor Jesus para se lembrar dele quando viesse
no seu reino. O que nós temos aqui é um quadro do arrependimento. O arrependimento pode ser considerado de várias maneiras. Isto inclui a mudança de mentalidade sobre o pecado, uma tristeza por causa do pecado e uma recusa de voltar ao pecado. Isto é o verdadeiro arrependimento. Mas podemos ainda colocar mais coisas sobre isto. O arrependimento é o reconhecimento da nossa condição perdida. O arrependimento é a descoberta da nossa ruína, é o julgamento e a condenação de nós próprios. É o reconhecimento do nosso estado perdido. Isto é o arrependimento. E se isto não acontece na tua vida, então nunca te arrependeste do teu pecado. É isto que nós encontramos no ladrão. Notem as palavras dele. Nem ao menos temos a Deus estando sob igual sentença, diz o texto. Bem, antes ele juntou-se à multidão para escarnecer do Senhor Jesus, para falar mal do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo trabalhou no seu coração, convenceu-o do seu pecado e levou este homem ao arrependimento e a expressar fé no Senhor Jesus Cristo. Ele não perguntou, não temes o castigo? Mas ele perguntou, não temes a Deus? Ele vê Deus como o juiz da sua vida. Então depois ele diz, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então nós temos aqui o reconhecimento da sua culpa e da justiça da sua condenação. É justo o que está a acontecer, ele condena-se a si mesmo. Ele não arranja desculpas, ele não é como Adão que disse esta mulher que tu me deste. Ele não tem escusas. Reconhece que é um transgressor e que merece toda a punição que lhe foi concedida. É isto que o pecador precisa de fazer. Tu já tiveste esta atitude para com Deus? Já reconheceste diante de Deus a tua posição, a tua situação? Confessaste abertamente os teus pecados? Já te condenaste como o Senhor fez contigo mesmo sobre os teus pecados? Já deliberaste a tua própria sentença como o Senhor o faz? Reconheceste que o que mereces não é nada mais, nada menos do que a morte, do que o inferno? O Senhor Jesus veio para salvar os pecadores. Mas presta atenção. Que pecadores são estes? Ele veio salvar os pecadores que se reconhecem a si próprios como pecadores. Ele veio salvar aqueles que aceitam, que reconhecem o seu pecado contra Deus, que é infinitamente justo. Agora, não somente se arrependeu do seu pecado, mas ele colocou a sua fé no Senhor Jesus. Ao contemplarmos esta fé do ladrão, nós vemos que, em primeiro lugar, esta fé tinha uma base. Há um detalhe na história muito importante. Sobre o Senhor Jesus, na sua cruz, estava escrito, este é o Rei dos Judeus. Agora, esta inscrição foi feita por Pilatos, foi feita por desdém do Senhor Jesus. No entanto, Deus usou esse desdém para mostrar que essa era a verdade. Jesus é o Rei, não só dos judeus, mas é o Rei de toda a terra. Essa é a sua condição. Ele é verdadeiramente Rei. E este homem lê esta placa que diz que Jesus é o Rei dos judeus e ele crê nesta mensagem. A fé verdadeira é a fé que tem como base aquilo que a Bíblia diz sobre o Senhor Jesus. Não aquilo que eu e tu imaginamos, não aquilo que talvez alguém sonhou, algum tipo de visão, mas é aquilo que a Bíblia diz. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a pregação sobre a palavra de Cristo. E foi isto que aconteceu com o ladrão. É o que está a acontecer esta manhã. Estamos a dizer-te, a contar-te a palavra de Deus e a tua fé deve apoiar-se nisto. Mas não somente isto. Também temos este homem a reconhecer a santidade, a vida santa, a inocência, a falta de pecado na vida do Senhor Jesus. Ele diz, este nenhum mal fez. Precisas de entender que para alguém morrer por ti na cruz, tinha que ser alguém totalmente perfeito. Tinha que ser alguém como Deus é. Tinha que ser alguém que nunca se manchou com o pecado. Tinha que ser um cordeiro sem defeito. E esse era o Senhor Jesus.
Ele foi à cruz não por causa do pecado que ele cometeu, porque nunca cometeu pecados. A Bíblia é muito clara sobre isso. Aquele que não conheceu pecado, diz as Escrituras, se fez pecado. O meu pecado, o teu pecado, foram colocados sobre o Senhor Jesus. Aquela morte, aquela cruz, era a minha morte, era a tua morte, era a tua cruz. Mas o Senhor, por amor a ti, por amor a mim, tomou o nosso lugar. E o ladrão reconhece, em poucas palavras que o Senhor expressou, naqueles breves momentos ou últimos momentos da sua vida, o ladrão reconheceu: este homem está a morrer a minha morte. Este homem está a colocar o meu pecado sobre ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente isto, ele diz que o Senhor é o Senhor. Ele expressa: Senhor, lembra-te de mim. Esta palavra Senhor é uma atribuição do ladrão ao Senhor Jesus de que Ele é divino, de que Ele é Deus. Só pode ser Deus. Notem como o Espírito Santo trabalhou de tal forma no coração deste homem que ele reconhece a divindade do Senhor Jesus. Tu precisas de reconhecer que Ele é Deus, homem. Deus que se fez homem, que veio a este mundo para morrer por ti e por mim. E por último, a fé deste ladrão foi uma fé num Salvador. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Em outras palavras, Senhor, salva-me. 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 E sabes, o Senhor Jesus, naquele momento de grande fraqueza, talvez não era o melhor momento para pensar em outra pessoa. Talvez, por causa da humilhação, do desprezo, do escárnio, não era o melhor momento para atender a alguém. Mas o Senhor atendeu a este ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Aliás, o Senhor Jesus nunca disse nenhuma palavra a todos aqueles que o escarneciam, a todos aqueles que o humilhavam publicamente. Mas quando alguém disse: Senhor, lembra-te de mim, Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele respondeu. Ele só podia fazer isso porque Ele prometeu: todo aquele que vem a mim, eu nunca o lançarei fora. E é isso que tu precisas de fazer nesta manhã. Tu precisas de ir a Cristo. Tu precisas de te entregar a Cristo. Tu precisas de crer que só Ele pode salvar-te. Coloca a tua fé no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Não confies em mais nada. Não confies em ti. Não confies nem sequer em homens. Confia somente no Deus homem, Jesus Cristo. O único mediador entre nós e Deus. Não há outro nome que possa salvar-te. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mais ninguém pode salvar a tua alma do inferno que vem aí. Vem aí o dia do julgamento. Está às portas. Tu não sabes, tu não podes dizer-nos quanto vais viver, mas está a chegar. Então, hoje é o dia da salvação. Imagina-te a ti mesmo naquela cruz, sendo o próprio ladrão, com poucos minutos para viver. O que é que tu vais fazer? Vais ser como o outro que desprezou o Salvador? Vais rejeitá-lo? Vais gozar com ele? Ou é este o momento em que vais dizer: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Hoje é o dia que podes fazer isso. Se fizeres isto, esta é a resposta à pergunta que fizemos. Como é que podemos entrar no paraíso? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. A nossa igreja não tem mais nada para dar-te, a não ser Cristo. Só temos para oferecer-te aquilo que é tudo, Jesus Cristo. Então hoje, vai a Ele, pede a Ele que te salve. Arrepende-te do teu pecado. Pede-lhe: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Vamos orar para terminar o nosso tempo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu glorioso Evangelho. Te agradecemos pelo Senhor Jesus, o seu tremendo amor. Te agradecemos pela ação do teu Santo Espírito em convencer os pecadores. Ó Senhor, que hoje possas trazer alguém
que ainda está em trevas para a tua maravilhosa luz. Senhor, que hoje possas fazer alguém nascer de novo, que possas ressuscitar alguém que ainda está morto nos seus delitos e pecados, Senhor. Oh Deus, derrama o teu Santo Espírito nesta manhã sobre aqueles que ainda não têm. Te peço, Senhor, que possas hoje colocar alguém no paraíso. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Okay. Então eu gostaria só, para terminarmos o nosso tempo, de deixar os anúncios daquilo que irá acontecer. Se é a primeira vez que estás connosco